Olá! O vídeo de hoje é sobre a cena interior de Marcel Cohen. Bom, eu já tinha lido sobre esse livro, já estava bem interessada nele, só que eu acabei ganhando ele de presente da querida da Luciana Milnitsky. A Luciana me acompanha nas redes sociais aqui, no YouTube, no Instagram, ela tá sempre comentando, tá sempre interagindo comigo. E Lu, eu amei o presente, de verdade. Bom, o Marcel Cohen é um autor francês, ele tem formação em jornalismo e ele é um judeu de origem turca. E ele perdeu boa parte da sua família na Segunda Guerra, porque eles foram enviados para campos de extermínio e boa parte deles morreu em Auschwitz. Esse livro, então, é um pouco sobre esses familiares, né? O Marcel tinha 5 anos quando a família dele foi presa e então foram a mãe, o pai, 2 tios, os avós, uma tia-avó e a irmãzinha dele, que era um bebê de colo. Então, todos eles foram presos e mortos. E a situação que permitiu que o Marcel escapasse é bem curiosa. Eles tinham na casa uma babá chamada Annette, que era uma pessoa sobre quem ele vai falar um pouquinho aqui também. E ela tinha levado o Marcel para passear num parque, que se eu não me engano era o Parque Monceau, porque ele fala o tempo inteiro que eles moravam perto desse parque. E aí, quando eles estão voltando, eles veem a família sendo colocada dentro de um caminhão. Eles estão do outro lado da rua a alguma distância. Daí a governanta do prédio fica assim meio que disfarçando para eles não entrarem. E ele chega, ele diz que vê a mãe olhando para eles, né? Meio que tentando dizer com o olhar, transmitir com o olhar para eles ficarem ali. Então, por essa situação, ele acaba não sendo preso e sobrevivendo. Depois ele vai receber ajuda para ser escondido, mas ele perde as principais referências familiares dele, né? E o que ele vai tentar fazer nesse livro é reunir escombros de memória. Esse é um livro muito interessante, porque ele não é exatamente uma biografia, ele diz aqui que não quer fazer uma autobiografia, ele não é uma autoficção, então ele não vai criar uma história a partir do que ele sabe e descobre dos seus familiares, não é literatura, né? E ele vai explicar um pouco por que ele não quer fazer isso, né? Ele acha que se ele contasse os horrores dos campos de extermínio, essa não seria a história dele, ele estaria recontando uma história que todo mundo conhece, uma história que ele também conhece através dos livros, visto que ele não foi preso, né? Então ele não tinha como saber, né? Não é uma experiência dele, particular, né? Ele também não quer ficcionalizar, porque ele acha que transformar, juntar fazer ligação literária entre esses escombros seria dizer ou afirmar que é possível representar o silêncio, a ausência. E é isso que ele tem. O que a herança familiar que ele tem é uma série de ausências, o silêncio, né? E ele vai comentar aqui em grande parte porque ele passou a vida perguntando sobre essas pessoas, mas era muito duro falar, né? Então ele muitas vezes não conseguiu informação suficiente sobre seus familiares, porque as pessoas não queriam falar sobre aquilo, né? Elas não queriam reviver o horror. Então esse livro, que é um trabalho de vida inteira dele, do Marcel, ele reúne algumas informações que ele obteve sobre seus familiares, porque as pessoas falaram para ele, então porque familiares que sobreviveram falaram, pessoas que não foram presas, amigos, né? Então, o que lhe foi dito sobre seus parentes. Ele vai também intercalar essas informações que ele obtém e pesquisas que ele faz também, com memórias que ele tem de quando ele tinha 5 anos, né? Desse último momento de convivência com seus familiares. E esses momentos aparecem em itálico, esses flashes, então, de memória, que são muito interessantes, porque ele vai lembrar de certos alimentos, de certas frases, de um modo como o pai chamava a mãe,
de coisas que a mãe usava, coisas da personalidade da mãe, coisas já relativas à discriminação dos judeus, né? Por exemplo, situações que envolviam o uso da estrela amarela, a proibição de acesso a certos lugares, coisas que ele, com 5 anos, não entendia muito bem. E que ele, depois de adulto, fica tentando interpretar de algum modo, né? Por que meu pai disse isso pra minha mãe naquele dia, né? Quando a gente estava tomando sopa, né? Ou comenta, por exemplo, a descoberta, algo que com 5 anos ele não tinha como saber, de que a mãe dele andava sempre com um livro numa determinada posição para tampar a estrela amarela. E além dessas memórias em flash dessa criança que na época não tinha condições de interpretá-las muito bem, tem comentários sobre objetos, porque alguns objetos pessoais da sua família sobreviveram à destruição, à espoliação e chegaram até ele depois, anos depois, porque pessoas guardaram, né? Porque as pessoas quiseram então lhe presentear com aquela coisinha ali tão precária que sobrou, né? Que são, por exemplo, um objetozinho para colocar, eu não sei o nome daquilo, mas é para colocar o ovo cozido, né, o ovo mole, aquele onde você encaixa. Tem um cavalinho que o pai dele fez manualmente para ele quando ele era criança. Tem um violino, que é o violino dessa foto. Essa foto é muito incrível na capa desse livro, porque esse é o pai do Marcel. E o Marcel diz que quando ele descobre essa foto, ele fica muito intrigado porque ele não tem qualquer memória do pai dele tocando violino, né? Então, ele inclusive vai fazer uma investigação junto a músicos para descobrir se o pai dele realmente tocava violino ou se ele só estava fazendo pose. É uma das minhas partes favoritas do livro. E o livro tem várias dessas fotos. Ele traz as fotos dos objetos, né, desses objetos. Ele vai falar no capítulo sobre cada familiar, sobre esses objetos. O livro ele é dividido por familiares, né? Então cada capítulo é um membro dessa família Cohen e cada capítulo começa com a foto da pessoa, né? Com exceção da sua irmãzinha de colo, que não tem registro dela, né? Então não tem foto dela, né? Ele até conta uma história curiosa sobre quando eles foram tentar botar o nome dela na lápide familiar, né? E uma série de dificuldades por causa dela ter sido muito neném e não ter quase documentos sobre ela, né? O livro é composto então por esses fragmentos. É o único modo que ele tem de humanizar essas pessoas. E é engraçado porque o único modo que ele tem de humanizá-las é através dessas idiosincrasias, né? De coisas que são banais do cotidiano, assim, como é que fulano comia, né? Como é que fulano dormia, que perfume que ele usava. Mas que ainda assim é insuficiente, né? A história familiar dele sempre vai ser esses escombros de detalhes do cotidiano e muito silêncio, né? Muita coisa que não pode ser dita, apenas inferida ou interpretada, mas enfim. E uma coisa que é muito irônica, né, é que essa família sai da Turquia e vai para a França na esperança de uma vida melhor. E o Marcel dá a entender que vários dos seus familiares, eles tinham um amor pela França, né, pela cultura francesa. E eles acabam então sendo entregues, né, aos alemães pela polícia francesa. É no lugar onde eles vão buscar uma vida melhor que eles acabam vivendo o início da pior fase das suas vidas, que iria culminar no fim dessa vida. Uma coisa muito interessante desse livro é que, assim, ele é muito comovente, assim, eu fiquei muito... É muito difícil não se comover, né? Com aquela pessoa ali tentando reunir o que há, o que é possível de reunir dos seus familiares, né? Da sua história familiar. E você ter sempre tão pouco, né? Mas você também descobrir partezinhas tão humanas dessas pessoas, né? Da história dessas pessoas. Só que o Marcel escreve com um estilo muito sóbrio. O texto é muito contido, ele não é nem um pouco melodramático. A gente vai se comovendo com esses pequenos relances de humanidade e com aquilo que a gente preenche dos silêncios e das ausências, né? Mas o texto do Marcel é totalmente contido, não é nem um pouco dramático, piegas, nem um pouco. Eu vou ler um fragmento do início que já me fisgou de cara, ele começa logo na primeira página, para vocês terem uma ideia do projeto do Marcel.
Por mais que constituam pequenos sedimentos, os fatos reunidos aqui são lacunares demais para que se possa esboçar um retrato. Tentar ligá-los uns aos outros na forma de um relato seria passar a ficção. Ora, uma ficção daria a entender que a ausência e o vazio podem ser expressos. Os fatos, não os motivos das minhas carências, anotava Alejandra Pizarnik em seus diários. Em seguida ele vai dizer assim: os escritores não conferem um poder desmedido aos pequenos paralelepípedos de papel que se acumulam ao seu redor? Tudo que parece tão necessário salvaguardar não termina afinal por naufragar no silêncio? Um escritor não aceita a ideia de que essas pequenas estelas encostadas umas às outras nas bibliotecas possam perder todo o significado. Basta passar os olhos sobre as lombadas dos livros para compreender que a vontade de encontrar uma forma para o informe continua a se fazer ouvir distintamente, mesmo quando tantos volumes já vão se tornando inaudíveis. Então, essa maravilhosa tentativa de dar forma ao informe do Marcel Cohen, livro que eu amei ler, amei mesmo. Luciana, muito obrigada pelo presente, super recomendado, tá? Ele saiu pela editora 34, faz parte de uma coleção chamada Fábula, e no Brasil foi um lançamento de 2017, tá bom? Me digam se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam, se vocês já leram mais alguma coisa do Marcel Cohen. Ele não me parece um autor muito traduzido no Brasil não, mas ele é autor de muitos livros, tá? É isso então, a gente se vê na próxima. Beijos!